Continuando a playlist aqui sobre história da economia, e eu estou atualmente tratando sobre uma nova ética paternalista cristã utilizando este livro aqui, ó. THPN, a História do Pensamento Econômico, do Hunt. É um livro socialista, ou seja, tem uma vertente de esquerda, que eu não concordo, mas como estou construindo essa playlist, quero terminá-la utilizando este livro que já passei da metade. Então, uma nova ética paternalista cristã que o Hunt coloca, que era uma ética lá da Idade Média. E aqui ele traz que existe também uma nova ética agora, mas que não é mais a Igreja Católica que traz essa ética, mas sim os capitalistas. É isso que ele vai dizer, já resumindo aqui, né? Então, a defasagem existente entre o quadro apresentado pelos ideólogos do liberalismo, ele chama de ideólogos, né, são pensadores, neoclássico e a realidade da economia capitalista, impressionou muitos acadêmicos e empresários. O resultado disso foi a elaboração de uma nova ideologia que se harmonizava com a realidade do capitalismo monopolista, que é esse capitalismo ali do século XVIII e XIX. Assim como os novos empresários industriais e financeiros se assemelham aos barões ladrões da Idade Média, veja aquilo que eu disse no começo do vídeo, a nova ideologia se assemelhava à versão medieval da ética paternalista cristã, proclamava a superioridade natural, aqui as características, de uma pequena elite, os magnatas da indústria e das finanças, para a qual atribuía a função de zelar paternalisticamente pelo bem-estar das massas. Essa ideologia refletia o fato de que muitos magnatas estavam se transformando, aos olhos do público, em heróis populares. As modificações econômicas nas duas últimas décadas do século XIX e nas 3 primeiras do século XX converteram o homem de negócios bem-sucedido no tipo social mais admirado. O seu êxito constituía uma prova irrevogável de que possuía virtudes superiores às do homem comum. Essa mitificação do magnata bem-sucedido transparece nas biografias escritas por William Makepeace e nos romances de Horatio Alger. Estes e outros autores do mesmo gênero criaram um verdadeiro culto ao sucesso. Encararam a crescente concentração industrial como o produto da superioridade biológica dos empresários que se sobressaíam nesse processo. Glorificavam o homem que progredia à custa do esforço próprio, o self-made man, e mantinham vivo na imaginação popular o mito criado por Horatio Alger do maltrapilho que, no dia para a noite, se converte em milionário. A mitificação dos homens de negócio, aliada à hostilidade e às formas destrutivas de concorrência, partilhada tanto por empresários quanto pelo público, criaram as condições para que se difundisse uma nova versão da ética paternalista cristã, extremamente conservadora, em muito semelhante à filosofia dos radicais do partido Tory do final do século XVIII e princípio do século XX. Os infortúnios dos pobres voltaram a ocupar um lugar de destaque na literatura desse período. A solução para esse problema e também para o problema da instabilidade econômica consistia, segundo os adeptos da nova ideologia, em estimular a cooperação entre os líderes das grandes corporações. A concorrência passou a ser encarada como um fenômeno antissocial. A cooperação faria desaparecer as instabilidades cíclicas na economia e levaria às condições de vida da população. Essa nova versão da ética paternalista cristã foi endossada pelo Papa Leão XIII, 1810 a 1903, em várias encíclicas divulgadas entre 1878 e 1901, o Papa abordou os problemas decorrentes do capitalismo monopolista, sugerindo algumas soluções. No Rerum Novarum, não sei dizer isso, 1891, afirmou: é preciso encontrar um remédio que alivie a miséria e as desgraças que afligem neste momento tão duramente a grande maioria dos pobres. Em seguida, na mesma encíclica, condenou a concorrência irrefreável. Os trabalhadores estão entregues, isolados e indefesos à insensibilidade dos empregadores e à voracidade da concorrência irrefreável. O mal é agravado pela usura desenfreada e ainda praticado por homens avarentos e ambiciosos. E a isso deve ser acrescentado o costume de trabalhar por contrato e a concentração de tantos ramos do comércio em mãos de uns poucos indivíduos, o que possibilita a um número restrito de homens muito ricos impor à grande maioria dos pobres um jugo pouco melhor que a própria escravidão. Em seguida, este trecho, já para finalizar o vídeo de hoje, cujo tom e conteúdo lembram posições socialistas, vinham palavras duras de repúdio ao socialismo e uma apologia da propriedade privada. O Papa manifestava a esperança de que os problemas apontados pudessem ser corrigidos com a supressão da concorrência e a revalorização das virtudes cristãs, como o amor e a fraternidade. Cabia aos líderes das finanças e também da indústria dar o exemplo praticando um novo paternalismo cristão no contexto do sistema capitalista e das relações de propriedade privada.
Bom, então, finaliza aqui esse vídeo, né, sobre uma nova ética paternalista cristã, justamente com esta posição de um Papa, né, que esse autor traz. No próximo vídeo, a versão alemã, então, sobre o quê? Sobre a temática deste capítulo, que é a consolidação do poder monopolista e a nova ética paternalista cristã. Valeu!